Olá pessoal, eu sou Darren Ray, pastor da Igreja Verbo da Vida em Aracaju, e eu quero te dar boas-vindas ao nosso bloco Verbo na TV. Quero também convidar você para estar em qualquer uma das nossas igrejas aqui no estado de Sergipe. Sabe que uma das coisas que a gente mais ouve hoje em dia é sobre a crise. Muitos empresários, muitas pessoas de diversos ramos estão se queixando, estão falando a respeito disso. E uma das coisas que mais sobressai é a preocupação. Pessoas estão preocupadas sobre o futuro, mas será que esta é a postura que nós devemos ter? A Bíblia nos dá segurança e nos transmite paz, em meio a uma crise. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você abra o seu coração e receba refrigério de Deus. O título da minha mensagem hoje é Como Vencer em Meio à Crise. Amém. Eu acho que esta é uma mensagem que é muito pertinente aos dias que nós estamos vivenciando. E é algo que vinha mexendo no meu coração, que eu entendi que era o momento certo para ministrar para o nosso povo, né? Para a nossa igreja. Então, como vencer em meio à crise? Vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Amém. Agora, observe que Paulo disse para nós orarmos pelos reis. No caso, hoje seriam pelos presidentes. E todos que ocupam posições de autoridade. Isso seriam senadores, congressistas, deputados, vereadores. Devemos orar por todo esse povo, a Bíblia diz. E depois ele explica por que devemos orar por eles. Ele disse, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Agora, isso nos mostra algo importante. As pessoas que estão em autoridade sobre nós podem determinar se a nossa vida fica tranquila ou não. Eles têm o poder e a influência para tomar decisões que podem repercutir positivamente ou negativamente na nossa vida. É verdade ou não é? Sabe, hoje existe uma crise econômica que tem atingido o mundo e alguns países têm sofrido mais do que outros. Mas o que tem afetado a economia brasileira, mais ainda do que qualquer crise mundial, é a corrupção dentro do próprio país. Por exemplo, a Operação Lava Jato é considerada pela Polícia Federal a ser a maior investigação de corrupção da história do país. E isso é apenas um escândalo em meio a muitos outros. É estimado que o rombo atual no Brasil chegue a 70 bilhões de reais. Tem gente aqui que não sabe nem quantos zeros são em 1 bilhão. E é por isso que nós vemos que todo esse problema financeiro, que não foi criado pela população, está sobrando para a população. Porque o governo quer que nós paguemos a dívida. E é por isso que já houve aumento na energia, na água, na gasolina, no gás, na cesta básica. E há conversas sobre a reinstituição
do CPMF, que é 0,38% de imposto sobre cada movimentação bancária. E em meio a todos esses aumentos, os funcionários públicos estão recebendo do governo os seus salários atrasados. E isso faz que eles também atrasem no pagamento das suas contas, que também acaba gerando juros. E eles se vêm pagando a mais por algo que não foi nem culpa deles. Além disso, com a situação instável como está, e com o dólar em quase 4-1, muitas pessoas têm medo e estão segurando o seu dinheiro. E isso acaba afetando o comércio. Porque se as pessoas não estão comprando, então, consequentemente, o comércio não pode pagar os funcionários. E isso gera desemprego. Tudo isso é o cenário do nosso Brasil hoje. Amém? Aqui eu não criei nem inventei nada. Esses são fatos reais que acontecem no nosso país hoje. E por você morar aqui, você acaba sendo inserido nesse contexto. Independente de você ter causado isso ou não, você se encontra no meio dela. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Embora que uma crise possa trazer dificuldades e desconforto, ela não pode determinar os resultados que você terá na sua vida. É o que você faz em meio à crise que determina os resultados que você terá. E é por isso que hoje eu vou lhe falar 4 coisas para fazer que vão lhe garantir vitória em meio à crise. Amém. Eu vou lhe blindar hoje, por meio da palavra e da unção do Espírito Santo, de toda e qualquer crise. E a primeira coisa que você precisa fazer para vencer em meio à crise é não se preocupar. Amém? Você sabia que esse é algo muito importante para você vencer a crise? Para mim é o primeiro passo. É ficar tranquilo. Não se preocupar. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 25. Quem estava falando aqui foi o próprio Jesus. E ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos ensina uma lição importante aqui, que preocupação não paga as suas contas. Diga isso para seu vizinho, ele precisa ouvir. Agora, alguns de vocês estão rindo porque você já tentou isso e viu que é verdade. Se preocupou além da conta e não resolveu foi absolutamente nada. Mas sabe que esse é o sentimento que prevalece em muitas pessoas em meio à crise. Preocupação. Por exemplo, quando uma pessoa ou uma empresa começa a sentir os efeitos da crise, então pessoas também começam a falar sobre possíveis demissões. E imediatamente isso gera nos empregados preocupação. E eles começam a perguntar: se eu for demitido, será que vai ser eu? Já demitiram 3, será que eu sou o próximo? E se eu for demitido, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou me vestir?
Jesus disse para não fazer isso. E alguém poderia dizer, sim, mas eu me preocupo assim porque eu tenho zelo. Deixa eu te dizer uma coisa, há uma grande diferença entre zelo e preocupação. Zelo é a diligência de fazer tudo o que está no seu poder para fazer. Isso é algo bom e deve existir em todos nós. Mas preocupação nada mais é do que medo que nada vai dar certo. Amém. Isso existe em muitas pessoas, mas não deve existir em nós. Olhe comigo em versículo 20. Lembre-se, querido, que você vale muito mais do que as aves. Deus te ama e Ele quer cuidar de você até nos mínimos detalhes. Receba, não ande preocupado, mas saiba que a mão de Deus se estende por você quando você colocar sua confiança nele. Sabia que a partir de agora você pode adquirir as mensagens da Igreja Verbo da Vida através do site? Pois então acesse agora mesmo verbodavida.com/Aracaju. É só clicar no banner Mensagens em MP3 e escolher a sua. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.